Olá, estamos aqui na convenção da Passo a Passo, aqui em Olímpia, e agora chegou a vez da gente conversar com ele, que tem várias funções, mas antes de dar as boas-vindas a ele, a Larissa, eu tenho uma pergunta que é muito especial. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Rô, recebi essa pergunta agora e ela é muito importante. Se x é igual a 3, então x ao quadrado é igual a x dividido por x igual a 3 vezes 3, que é 9, correto? Correto. Ninguém vai entender nada. A gente vai chegar nesse resultado. Isso. Brincadeiras à parte, sejam muito bem-vindos. Lari, obrigado pela companhia, pela presença. Prazer imenso. Rô, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu agradeço. Obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Para a gente começar, queremos te conhecer. Conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, Rodrigo, Larissa, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Um pouquinho de quem é Rodrigo. Eu gosto muito de frisar alguns momentos, né, dessa jornada. Minha primeira formação foi matemática, com habilitação em física. Foi um gosto que eu sempre tive em termos de colegial. Eu, aquele aluno 10 em física, aluno 10 em matemática, aluno 5 em todo o resto. 5 em português, história, geografia. Então, por essa afinidade, chega-se num momento, numa cultura também brasileira, de que a educação acabou o terceiro colegial, vamos para a faculdade. Qual faculdade? Por essa identificação com números, né? Vou fazer licenciatura. Entrei no curso de matemática. Só que mal eu sabia que depois de 4 anos, qual que era o meu próximo desafio? Entrar numa sala de aula. Eu tinha vontade, tinha o conhecimento, né, me dedicava àquilo, gostava de estudar aquilo, só que eu não sabia que tinha que encarar uma sala de aula. Eu era super, acredito que ainda sou muito tímido, então foi a primeira etapa a ser quebrada. Aí eu fiquei 9 anos em sala de aula. Nesses 9 anos de sala de aula em rede pública, tive a minha estabilidade com relação ao Estado, só que eu percebi que ali, na rede pública, infelizmente, olha, eu comecei a dar aula com 22 anos, 21 anos. Eu falava, ali não vai dar para meus filhos. E eu nem namorava ainda, falei assim, eu tenho que pensar em alguma outra coisa. E foi onde eu convidei um amigo, que a gente viajava junto para a faculdade, vamos abrir o escritório de contabilidade. Então, por 4, 5 anos, eu levei paralelo a isso. Aulas de manhã, escritório à tarde, aulas à noite. Por um momento, abri as aulas de manhã, escritório de manhã e à tarde e aulas à noite. E o escritório tem há 17 anos, teve um período paralelo. E recentemente também, um propósito pessoal, dando uma sequência no legado dos meus pais, eu também estou à frente de um projeto social. Isso é a realização de um sonho. Legal. Então, a primeira pergunta o Rô já inclusive, já respondeu, né? O que te motivou realmente a essa mudança de professor de matemática para contabilidade, né? Então, você acabou de responder para a gente. Eu vou entrar na segunda pergunta, então, que é a gestão na Guaitolini Contabilidade. Sim. Então, né, na liderança da Guaitolini Contabilidade, Rô, como que você e a sua equipe buscam oferecer soluções, né, personalizadas para atender às diversas necessidades dos clientes? E acaba sendo realmente muito personalizada, porque contabilidade, empresas contábeis atendem muitos nichos, né? É comércio, é serviço, é indústria. E eu tive sempre a preocupação de estudar sobre, porque é o meu negócio, eu preciso entender, porque eu estou frente a frente com o cliente. Sim. Mas em 17 anos, eu tive 6 meses durante a operação do meu negócio. Há 16 anos, eu não faço nenhum tipo de operação no escritório. Eu, sim, estou nos clientes, porque a contabilidade em si, ao meu ver, aí falo por Rodrigo, é obrigação você cumprir prazo, é obrigação você cumprir regras impostas pelo governo. Então, a gente tem que ter uma equipe muito bem treinada para isso. E você vai fazer a gestão. Empresa, escritório e cliente. E tentar fazer uma ponte mais próxima, mais leve possível. Porque foi uma bagagem que a matemática, a sala de aula me ensinou. Tentar deixar o complexo mais simples. Para mim, a contabilidade, falar em várias sopas de letrinhas, é uma visão. Para você, cliente, é totalmente diferente. Então, tem que deixar isso leve e fazer essa ponte, né? Sim. Então, é uma forma de diferencial
é estar mais próximo e deixar a contabilidade um pouco mais leve aos olhos do cliente. E é interessante, porque de fato cada cliente ele tem uma necessidade específica. Nós temos a contabilidade ali que é básico, é aquilo ali, mas quando você tem esse olhar, olhando o teu cliente de forma individual, às vezes você consegue ajudar e dar um suporte muito maior para ele, né? Que esse suporte acaba sendo... Tem 2 relatos muito rápidos aí. Legal. Amigo cliente, poxa, eu tenho meu negócio já, realmente tem há 12 anos, uma doceria, e eu não consigo crescer, não consigo divulgar minha marca. Pô, network. Exato. Trouxe ele para muito network. Só vou conhecer isso se eu estiver junto com ele. Com né? certeza. Conhecer a história dele. O outro cliente tem um bom negócio, tem uma boa gestão, porém, para onde está indo meu dinheiro? Eu posso te ajudar. Então, nós sentamos da forma que ele se sente mais fácil, pode ser no papel de pão, na padaria, no caderno, no Excel, mas que ele tenha um controle. Sim. Então, nós começamos, de fato, no caderno. Você marca no caderno, depois de 3 meses eu volto aqui para a gente lançar para uma planilha. Sim. Só vou identificar se eu estiver próximo a ele. Sim. Exatamente. Né? Exatamente. Então, Maravilha. são N situações. Rô, e você também, além de toda essa expertise no mundo dos números, você adora um esporte, né? Adoro. Já me convidou diversas vezes, mas eu ainda chego lá. Adoro. Sempre, Legal, Rodrigo. Sempre, legal. sempre. Como presidente do projeto Que Sacada, que promove a inclusão social através do esporte, quais são alguns principais desafios e impactos que você tem observado na comunidade? Primeiramente, a questão do esporte. O esporte no impacto social. É muito rico, né? Eu debato muito com um amigo que hoje, pensando em trajetória, para mim é uma baita uma referência, que ele vem catador de bolinha, hoje ele é técnico da seleção. E num bate-papo com ele, eu falei assim, Éder, vamos devolver isso um pouco para a cidade. 40 anos somos nascidos, somos criados em Mirassol, por que não devolver sabendo que o esporte renova, o esporte abre portas, você viajou o mundo, levou crianças com isso. Então, é levar principalmente, esporte de alto custo. A gente focou nisso inicialmente. Então, nosso projeto, Que Sacada, tem 37 alunos, startamos em janeiro desse ano. Legal, Rodrigo. Com aulas de tênis. Poxa vida, o tênis de fato é muito caro. Tínhamos vários alunos que não tinham tênis para praticar o esporte. Isso. A bolinha é cara, a raquete é cara. O esporte em si, uma aula particular é absurda. Isso. Então, a ideia é levar para crianças de baixa renda, a comunidade ali, um esporte Dar de essa alto oportunidade para Que as lindo, crianças. que E eles não incrível. sabem, né? Porque o Éder, técnico da seleção brasileira, também está olhando para eles. Então, tem alguém Isso, muito maior, exatamente. né? Exatamente. Olha só. Nossa, eu sou apaixonada. Você está com 2 apaixonados aqui na frente no esporte. Eu falo que esporte é vida mesmo. Adoro, né? adoro. Também. E tendo essa experiência, né, Rô, em educação, em contabilidade, com responsabilidade social, essa parte de responsabilidade social sua forte, né? Como que você enxerga a conexão entre essas áreas e o que você considera mais importante para equilibrar carreira e impacto social? Primeiro pilar é a educação. Né? Eu vim da educação, a minha formação foi educação. A educação qualificada eu trago para o escritório de contabilidade, que é educar o cliente, lógico, de maneiras diferentes, né? E, de certa forma, a educação vem para essa meninada. Também, uma é pegada vestibular, a outra é pegada econômica, e a outra pegada com um projeto social é a socialização e idealizar. Poxa, vocês podem muito mais. Sim. Porque Isso. tem aquele momento de que, fora a aula, aquele bate-papo com eles. Então, a educação é a base de tudo, né? Sou suspeita a falar, né? Mas para mim é o que une os 3 elos aí. Mas você tem muito a comunicação também como alicerce, né? Essa coisa do criar vínculo, né? Desde o começo você está falando isso, né? Que incrível. Eu gosto. É o conectar-se, Isso. principalmente, né? Isso. Aí eu volto a falar com relação à sala de aula, que para mim foi uma aprendizagem. Como que eu iria criar, ou não, criar não, desmistificar. Matemática é chata, matemática é número, é muito pesada. Difícil, né? Como que eu vou
ter a aproximação dos meus alunos. Prender a uma- atenção deles, Era fazer eles muito se difícil, interessar. Era muito né? difícil. Isso. Aí eu fui professor que levava violão, criava forma através do violão, fazia poema, fazia batuque para poder decorar a forma. Só assim eu vou trazê-los para mim. Sim. Senão, Exatamente. aquela coisa maçante. E você pode ter certeza que com a sua didática, você marcou esses alunos. Mas é só a gente muito- se aproximando e entendendo a necessidade do outro, né? Que é o que você falou. O Exato. cliente, por exemplo, dentro do seu escritório, né? Eu tenho que me aproximar. Só me aproximando que eu vou entender. Como que eu vou quebrar essa barreira Exatamente. de burocracia, Isso. de matéria difícil, Isso. uma boa comunicação, entender É. como me comunicar, né, Exato. com eles. Exato. Rô, por fim, por que a Passo a Passo e como essa rede ela tem transformado a sua jornada empresarial? Entra também no fator comunidade, impacto social, a gente tem falando tudo sobre isso. Eu tenho uma paixão por Mirassol, né? E eu gosto. Tá feliz então vivencio. que agora tá na primeira Muito divisão, feliz, né? imagina. Estamos né, na que Série não. A, né? Exatamente. Estava lá presente, torcendo e vibrando com meu filho. Que incrível. E então, vivencio o network já em Rio Preto ao longo de quase 10 anos, desde núcleo de jovens empreendedores da CIRP. E eu sempre pensava, por que não Mirassol? Por que não Mirassol? A gente tem uma região rica quando a gente pensa em Jaci, quando a gente pensa em Bálsamo. E aí, no bate-papo com a Ellen, falei, poxa, vamos lá para Mirassol? Ela fala mais sobre isso. Aí nós conversamos, né? Fiquei um ano todo conhecendo toda a metodologia passo a passo e nós levamos para Mirassol também para levar esse network para os mirassolenses, né? Se deu resultado para mim, com certeza vai dar resultado para eles. E vem acontecendo, está dando muito certo. Maravilha. Legal, E no seu Rodrigo. negócio, como que a Passo a Passo tem impactado? Positivamente, e se falar em números, curiosidade, né? Até fiz um levantamento recentemente, deu 37% em aumento de faturamento, porque a gente gera essa confiança, né? A estar à frente da unidade 3 hoje em Mirassol, né? Cria uma visibilidade, gera uma confiança e a questão de tempo. Lógico, contabilidade é um pouco mais difícil, porque ninguém troca de contador. Isso. Mas se o... Que é confiança, né? Confiança, Aham. advogado é confiança, Isso, médico é confiança. isso. Mas se teve algum erro, eu seria o próximo a ser Sim. consultado. Né? Aí vai da expertise, vai da capacidade de ter esse novo cliente ou não. Maravilha. Muito legal. Rô, Rodrigo. obrigado pela sua companhia, pela sua presença aqui no nosso podcast. Agradeço. Lari, obrigado. Obrigada, Rô. Parabéns pela sua jornada e que você continue crescendo em todos os sentidos da sua vida, na parte pessoal, na parte empresarial, com a Passo a Passo. E agora você está entre esses, levantando, né, o pessoal lá de Mirassol, Sim. que vocês consigam cada vez mais ver o quanto que é importante estar unidos, estar um junto com o outro mesmo e essa soma tendo resultado de crescimento. Parabéns, viu? Agradeço essa oportunidade e que assim seja. Isso. Será. Será. Está sendo já. Obrigado. viu? Legal, Rô, obrigada. Obrigado pela companhia, pela presença de vocês. E daqui a pouco nós voltamos com mais pessoas que merecem falar um pouquinho sobre sua história e inspirar outras pessoas. Até já.